Gente, bem-vindos a mais um programa Fiscais da Natureza aqui na AltV. Hoje o programa vai ser muito legal, a gente vai falar sobre biodiesel. Para falar esse assunto, eu convidei o Heitor Murbach. Ele é graduado em Engenharia Biotecnológica pela Unesp e é entusiasta aí do tema. Bem-vindo. Tudo bom? Tudo bem? O que é o biodiesel? O biodiesel, existem várias definições para ele aí em volta do mundo, mas a mais básica que o Brasil adotou, na verdade, é um combustível renovável de fonte vegetal ou animal, que ele é usado em motores de combustão por ignição à pressão, a compressão. Mais ou menos complicado, mas seria um combustível renovável para substituir o diesel. Do que ele pode ser feito? Existem várias matérias-primas. Você pode fazer de amendoim, de mamona, de soja, de cana. O Brasil ele tenta encontrar matérias-primas alternativas para também não criar uma monocultura. O Brasil estava acreditando há uns tempos atrás na mamona, mas que a mamona seria a solução para o biodiesel. Isso o Lula falou muito, mas acabou tendo alguns problemas. Atualmente se fala de nabo forrageiro, de pinhão manso, mas também tem outros problemas. E é a procura da melhor matéria-prima para você ter o melhor rendimento e a melhor eficiência na produção. Qual a vantagem do biodiesel em relação aos outros combustíveis? Sim, aos outros combustíveis já é meio difícil de falar, porque cada combustível tem a sua função, né? Por exemplo, você pode usar querosene para avião, gasolina para carros de pequeno porte mesmo. O diesel em si, a gente tem que comparar o biodiesel com o diesel. O que acontece? O diesel é muito utilizado para máquinas, para produção de energia de calor, máquinas pesadas, tratores, caminhões. Então a gente tem que comparar com o diesel mesmo. A vantagem do biodiesel é qual? Basicamente é a emissão de poluentes, porque o diesel em si ele libera muitos compostos de enxofre no ar, muitos compostos cancerígenos, e o biodiesel já não. Além de ser também a grande questão da fonte. Uma fonte é renovável e a outra não. Uma fonte é o petróleo, que qualquer crise política, qualquer coisa, você acaba fazendo especulação do preço e existem uns sobes e desces. E o biodiesel não. O biodiesel ele possui uma fonte renovável e não é afetado por essa questão. Então são basicamente as vantagens. É a questão ambiental da matéria-prima ser renovável e de não poluir tanto. Por que você é um entusiasta do biodiesel? Porque devo agradecer muito aos meus amigos também, que a gente tem um grupo que iniciou como um grupo de estudos, porque a gente sabe que petróleo, como todo mundo fala, é uma fonte não renovável. Ele vai acabar. Os preços estão atingindo patamares absurdos, né? Nos Estados Unidos hoje está chegando a $4, $4,50 um galão. E agora o preço do barril eu não tenho muita certeza. Mas essa especulação é muito forte e afeta muito a nossa vida. A vida humana não consegue sobreviver sem combustível. E a gente sobrevive e depende hoje do petróleo. Então a gente precisa achar meios alternativos. O álcool é uma boa saída, mas a gente precisa encontrar mais coisas ainda. Porque também você não consegue criar safras para alimentar o mundo inteiro. A gente precisa sempre encontrar combustíveis que sejam mais eficientes. E o biodiesel apareceu nessa procura que a gente estava falando sobre combustível, sobre alimentação, sobre o futuro que vai ser o mundo. E a gente pensou, e o biodiesel? Agora, em 2007, foi lançado o Projeto Nacional de Produção de Biodiesel, PNPB, e para tentar incentivar a produção de biodiesel. A gente, mas se o Brasil está investindo tanto, acho que investiu 16 milhões no primeiro ano, e quer investir mais, e hoje está aumentando cada vez mais, vamos entrar nessa? Vamos descobrir o que é? E eu comecei a estudar com meus amigos, a gente percebeu que é um campo muito bom. Só que o meu projeto, como a gente está falando por enquanto, até agora a gente sabe que o biodiesel ele é feito de sementes ou até de... O óleo da planta. O óleo da planta que você pega. Você pega a semente é uma maior reserva de óleo que a planta tem, você prensa ela e você consegue o óleo. E desse óleo você faz alguns processos para conseguir parecer que a estrutura carbônica dele seja parecida com a do diesel. Então você pega esse óleo, quebra ele, uma reação chamada transesterificação, e você... Chamada? Transesterificação. É uma reação que você pega um álcool, o triglicerídeo, que é o óleo da semente,
e mais um catalisador e você quebra em um éster. E esse éster, ele é uma cadeia extremamente parecida com a cadeia do diesel. Então você consegue meio que fazer uma cópia. E o entusiasmo é mais ou menos esse, porque a gente consegue ver que existem fontes muito boas nessa matéria e é possível conseguir bons resultados. O biodiesel, ele tem alguma desvantagem em relação aos outros combustíveis? Tem. Eu vou sempre comparar com todos os outros, não só com diesel, tá? Não, eu não consigo. Não, é que falando de biodiesel, você tem que também lembrar que, por exemplo, a gente pega mamona, a gente pega soja, amendoim, porque toda essa cadeia carbônica que eu falei desse óleo, ele é parecido com a do diesel. Mas, por exemplo, combustível de avião, que você usa a querosene. Você pode também usar um combustível de avião que também é de fonte renovável, que é o óleo da carmelina, que é uma planta que tem uma cadeia carbônica um pouco diferente, e você faz essa reação e você consegue o biodiesel, né, o bioquerosene para aviões. Mas a desvantagem do biodiesel em si, que é na reação que você cria o biodiesel, e nessa transferificação, você consegue o quê? O seu éster, que é a sua cadeia carbônica, que é o seu biodiesel, e glicerina. E essa glicerina é muito utilizada na química, ela pode ser usada na indústria farmacológica, estética, até em diversas áreas. E de repente, com essa superprodução de biodiesel, porque para você alimentar um país com combustível, a produção tem que ser muito grande. E como essa glicerina é um subproduto dessa produção, então você ia jogar no mercado muita glicerina. Então, de repente, os preços de glicerina iam cair e a gente não sabe o que isso pode acontecer. Quanto que o Brasil usa de biodiesel? Algumas informações são difíceis de se alcançar, a gente tem que garimpar para encontrar. Mas eu sei que a produção, se eu não me engano, de biodiesel do ano passado... Mesmo se você encontrar, não pode acreditar também não tanto pode acreditar nelas, também, né? especulação política, né? Até alguns anos atrás a mamona ia ser a salvação do biodiesel e hoje já sei que não é, né? Mas a produção chega em mais ou menos 1,6 bilhões de litros. É assim, você pode pensar, é grande, mas o maior produtor mundial é a Alemanha, ele produz 6 bilhões. Para você, de combustível é a solução, o biodiesel? Isso, eu não sei ainda, porque existe uma questão que assim, o biodiesel não é você só encontrar uma matriz, é uma cultura boa, que você vai conseguir o biodiesel, vai conseguir adaptar a nossa economia, porque existem alguns problemas também, voltando à pergunta das desvantagens, existem alguns problemas como, por exemplo, o biodiesel ele se assemelha com o diesel, porém não tem todas as características químicas iguais. Então, em climas muito frios, ele fica mais viscoso. Então, você não consegue colocar um tanque de gasolina, um tanque de um carro a diesel e ele sair andando num clima muito frio. A gente tem que procurar, depende de alguns aditivos para melhorar isso ou não. Atualmente no Brasil a gente está usando o B5. B5 é uma nomenclatura que por exemplo, no diesel mineral que a gente usa, tem que ter uma quantidade obrigatória de biodiesel. Então, se é B5 que a gente está hoje, então 5% do óleo mineral, do óleo do diesel que a gente tem, 5% tem que ser biodiesel e 95% tem que ser diesel mineral. Então isso já é uma lei que começou em 2007 e aí em 2008 era 3%, em 2009 foi 4%, em 2010 virou 5%. A gente tenta chegar nos padrões da Alemanha, porque a Alemanha já adaptou sua frota de carros. Eles conseguem usar lá biodiesel 100%. Mas teve uma adaptação estrutural, o mercado teve que se adaptar a isso, porque você tem que armazenar, você tem que transportar. Ele é biodegradável, então você tem que nem o diesel também. O diesel também é biodegradável. E tem fatores como bactérias que podem se alimentar, o armazenamento pode acontecer algum problema de viscosidade nele. Então você tem que adaptar, por exemplo, o posto de gasolina, tem que adaptar o carro, tem que adaptar a cultura do brasileiro para usar ele. Então não é alguma coisa de, nossa, descobrimos a planta correta e agora vamos introduzir no mercado 100%. É gradativo isso. Com conhecimento, estudo. Para você, como que é o futuro perfeito, assim? Quais energias limpas você usaria? Sim, o futuro...
aquele utópico, né? Claro, todo mundo fala é hidrogênio, né? É água. Mas um que tá mais próximo, um que tá mais próximo. Um futuro próximo, assim, puxando pro meu lado, né? A sardinha pro meu lado, pra biodiesel ainda mais. Acho que um grande problema que a gente tá tendo no mundo hoje, a população é muito grande. E a gente precisa de o quê? De energia, de água e de alimentos. E para ter energia, alimentos e água também, a gente precisa de espaço. A gente precisa de terras, de habilidade, de cultivo, plantio. E isso também está dando uma dificuldade hoje. Porque hoje muitos agricultores estão derrubando florestas para tentar aumentar o seu cultivo para conseguir suprir o mercado. Cada vez mais a gente precisa de combustível e comida. Eu vou facilitar a sua vida. Se tiver um controle de natalidade, tiver um número X que a gente já sabe que cabe no país, um pouco menor do que a gente está hoje, como que seria? Então, eu estava falando essa questão do espaço, porque na minha opinião, a combustível e comida vão acabar competindo. Então a gente tem que descobrir métodos de não precisar de terra. Como é isso? Puxando a sardinha pro meu lado, seria o biodiesel de algas. Porque o biodiesel de algas... então você pode ir na Guarapiranga já começar a fazer seus testes, que lá tem bastante, tá? Então, mais ou menos. Hoje já tem muitos testes no país. E com a poluição vai aumentar cada vez mais. Você vai ter bastante coisa pra fazer pesquisa, bastante alga pra fazer pesquisa. Vai ter demais, né? Eu tenho um amigo meu que ele faz pesquisa em Araraquara, na estação de tratamento de esgoto. E ele aproveita todo aquele meio de cultura que já é aquela água de esgoto para criar algas para ver a viabilidade delas no mercado. Então, e qual que é? Minha mãe quer saber essa resposta. Ela sempre falou isso. Vou puxar a sardinha pro meu lado. Na minha opinião, é biodiesel de algas. Tá muito no começo esse projeto, mas é um projeto promissor porque algas não é que nem um cultivo de plantas, você não precisa de vastas fazendas para plantar algas. Você consegue fazer isso em tanques, em aquários. E essa é a grande vantagem. No momento que você não precisa de um crescimento de espaço, mas depende de crescimento de altura. Você pega uma dorna imensa, coloca a alga lá, deixa essa alga se reproduzir e faz que nem a semente. Quando a alga ela cresce, dependendo do tipo de alga também específica, ela produz muito óleo dentro dela. E você pega essa alga e espreme e tira esse óleo, que é extremamente parecido com o óleo de semente. E aí desse óleo você consegue quebrar e fazer o biodiesel também. Já teve essa experiência, já foi feito e já foi provado que dá para fazer combustível? Já, nos Estados Unidos tem pelo menos 15 empresas pesadíssimas que fazem isso. O Craig Venter, que é o pai da genômica, é o polêmico da corrida pro genoma humano, ele já tem uma empresa, já está investindo mais de 600 milhões de dólares só para desenvolver isso. Eu fui para os Estados Unidos agora para tentar conversar com uma empresa chamada Solix Biofuels, no Canadá. Não, desculpa, aqui no Colorado. E eles já estão produzindo, eles já estão... aliás, os Estados Unidos já adotou o B20, então todo diesel usado nos Estados Unidos tem que ter pelo menos 20% de adição do biodiesel, todo diesel usado, né? Eu tentei conversar com eles, mas não tive resposta. Mas, assim, no mundo afora, essas medidas estão pesadas. E porque o pessoal acredita nisso. Falta de espaço, onde pode crescer? Pro céu. Então, como a gente não consegue plantar nenhum tipo de cultura dentro de um tanque, o que a gente consegue? Alga. Ainda mais essa alga a gente pode usar para alimentação, pode usar para a indústria farmacológica, ração. Com relação aos preços, vale a pena o biodiesel? Isso é um assunto muito bom. Como a gente está nesse início da produção, a gente não tem muito bem a tecnologia pode ser melhorada para melhorar esse preço, mas atualmente o preço do biodiesel é mais caro que o preço do diesel. É mais caro? É mais caro. Porém, a gente não vai usar agora o biodiesel 100% biodiesel. A gente está usando frações no diesel mineral. Mas por enquanto é mais caro, infelizmente. Como que é a utilização do biodiesel e no mundo também, não só no Brasil? Como que está o processo de utilização? No Brasil, a gente está utilizando para... deixa eu ver, eu consigo dar exemplos, né? Agora eu sei que uma das companhias de aviação do transporte público paulistano fez um acordo para começar a utilizar o biodiesel de maior porcentagem, né? B20, se eu não me engano, na frota de ônibus. O biodiesel ele pode ser usado também em trens, pode ser usado em caminhões. Atualmente a gente só está fazendo essa mistura da porcentagem de 5% com o diesel mineral. Mas eu já ouvi falar em
por exemplo, em Curitiba, eu acho que eles querem tentar usar uma concentração maior nos ônibus também. No mundo, a Alemanha já está usando o biodiesel 100%, já tem postos de gasolina, postos de diesel com o biodiesel 100%. A Itália, França também, Estados Unidos é o B20, né, o 20%. A Argentina acabou de mudar de 5 para 10 e é basicamente nessa indústria, nessa área mais industrial. É mais para trens, para máquinas para produção de calor, são para tratores, são para veículos mais pesados. Para finalizar nossa conversa aqui, eu quero te perguntar quem afinal descobriu o biodiesel? Ai, essa história de... dizem que foi um brasileiro, né, mas... Pra ser bem sincero pra mim, quem descobriu o biodiesel foi o próprio inventor do motor a diesel, que foi o Rudolf Diesel. Isso foi em meados de 1900, e porque... Isso até é um negócio legal, porque em 1912, o Rudolf Diesel falou... que ele acreditava que um dia os motores de base de óleos vegetais vão ser tão importantes quanto os motores à base de carvão e petróleo. Isso ele falou quase 100 anos, vai dar 100 anos ano que vem. Então, eu não sei direito quem foi o idealizador da reação de transesterificação do óleo para criar, mas para mim, quem idealiza basicamente é o que criou. Sim. E foi o criador do motor a diesel, que foi o Rudolf Diesel. Como você acha que vai ser no futuro com relação ao diesel? Acho que o diesel é muito promissor. Eu não consigo ver, por enquanto, algum combustível, alguma tecnologia que recente, né, que possa aparecer em algumas décadas que vá substituir. E acho que o biodiesel é o futuro mesmo. Ainda mais que as emissões de poluentes são menores. Basicamente isso. Ok, muito obrigada pela entrevista, Heitor. Conversei com o Heitor Murbach, ele é graduado em Engenharia Biotecnológica pela Unesp e entusiasta do biodiesel.